Muito bem, boa tarde. Eu apresento hoje, na sequência de reflexões que tivemos, um tema, um assunto de particular importância para todos nós, inclusive na atualidade em âmbito eclesial, na igreja e no mundo. É o tema do modernismo. Modernismo. Claro que eu abordo esse tema com este termo, não com relação a artes, mas com relação à religião. Modernismo no campo da religião. Muito bem, vamos lá então. É sabido que a partir do século XVIII, o pensamento moderno sobre o influxo do criticismo e das descobertas científicas foi-se mais ou menos modificando. Houve uma evolução, uma mudança do século XVIII para o século XIX. Isso tanto no setor da filosofia quanto nos setores dos conhecimentos das ciências naturais. Foi um período de grande mudança, por exemplo, com relação a certas ciências, não é? O século XIX, de uma maneira particular. Tornava-se, assim, necessário, por conta dessas mudanças, necessário aos intelectuais católicos levar em conta os resultados das ciências humanas para poder, de maneira mais adequada, expor às pessoas que não criam a mensagem do cristianismo. Então, nada melhor do que apresentar a mensagem revelada de uma maneira adaptada ao contexto cultural, social daquela época. E como vivíamos estas mudanças, estas novidades em campo filosófico e científico, nada melhor do que levar em consideração tais elementos e tais mudanças no momento de apresentar ao homem daquela época a mensagem cristã autêntica. Em consequência, por todo o decorrer do século XIX, verificavam-se tentativas de assimilar à doutrina religiosa católica os dados novos da ciência. Contudo, a gente já pode calcular isso, sendo esta uma tarefa difícil, houve exageros e desvios. Alguns acertos, mas também, repito, exageros e desvios, e o modernismo se situa nesse campo. Nem todos os apologistas cristãos, ou seja, aqueles que apresentavam de uma maneira positiva, dando razões da fé cristã, da fé católica, nem todos tais apologistas cristãos perceberam logo de início que a igreja poderia adaptar sem trair a sua missão. Adaptar, por exemplo, a forma de comunicar a mesmíssima verdade, sem trair a essência daquilo que devemos fazer, sem mudar nada, nem um iota, nada. E o que ela deveria guardar intacto, sob pena de se desdizer e de renegar o Cristo. A transmissão tem que ser fiel, tem que ser sem mistura de erros. Eis o grande desafio naquela época, com tantas novidades. Não só naquela época, convenhamos. Na verdade, esse grande desafio se apresentou, vamos dizer assim, de uma maneira mais marcante naquela época, mas ele se faz presente, este mesmo desafio, hoje também. Porque se houve mudanças em campo filosófico e científico, com muito mais razão, ao longo do século XX e neste início do século XXI, com a aceleração das coisas que nós conhecemos em termos de mudanças, com muito mais razão, o desafio se apresenta a nós bem mais intensamente que naquela época. Bom, voltando para o final do século XIX, em 1870 houve o Concílio Vaticano I. E este concílio considerou a problemática, esta situação toda, proclamando a índole sobrenatural da fé. Porque um dos riscos ali era justamente de perder o pé da realidade. No momento de transmitir a verdade revelada, a doutrina cristã autêntica, um dos riscos
era justamente de deixar de lado ou de apresentar de uma maneira muito tímida, quase inexistente, o aspecto essencial da fé cristã, que é a dimensão sobrenatural. A religião cristã é essencialmente sobrenatural ou não é? Já consideramos isso muitas vezes, de tantas formas. Basta lembrar que a essência da religião cristã significa a obra de Deus, consentida por nós, que nos leva a atingir a finalidade última da nossa existência, que é a perfeita união com Deus, a participação na natureza divina, a participação na vida divina, a união com Deus. União formal e física através de uma graça específica, a graça santificante, através ainda como esforço de cooperação, como contribuição nossa, esforço de identificação com a vontade de Deus em tudo. Vejam, estamos falando aqui de realidades, só para relembrar, que estão bem acima das nossas possibilidades naturais. Lembrando que o sobrenatural é aquilo que não pertence à natureza humana, aquilo que não é inato a ela, aquilo que a transcende, aquilo que não é o efeito dela, aquilo que não é um direito dela. É algo que transcende, que está acima, sobrenatural. Esta condição de participação na vida divina, ela está muito além das nossas capacidades puramente naturais, humanas. Tudo isso para lembrar a essência da religião, que é justamente nos conduzir a Deus, para nos fazer participar da sua vida, nos unir a Ele, e tudo isso se situa num plano puramente sobrenatural, por mais que a graça suponha a natureza, por mais que o sobrenatural suponha o natural, sem o sobrenatural não existe esta aventura, não existe essa maravilha de união com Deus, do jeito que Deus quer, do jeito que Ele propõe. Não é? Um dos riscos, justamente voltando lá no final do século XIX, era de envergonhar-se deste aspecto sobrenatural da religião. Envergonhar-se no sentido de achar que, não, o que vão dizer? Isso aqui, na hora de apresentar a religião, pode parecer algo pueril, ultrapassado, obscurantista, supersticioso. Então, quanto mais ciência eu apresentar, quanto mais eu orientar tudo para ciência, entendam, a ciência conhecida na época, a ciência com todos os seus limites no século XIX, quanto mais eu fizer convergir tudo para lá e menos disser sobre o aspecto puramente sobrenatural, melhor. É uma espécie de vergonha, né? De timidez, que na verdade é uma vergonha que não diz o seu nome. Então o Concílio Vaticano I, ele sublinhou o caráter absolutamente sobrenatural da fé. Mas a sua harmonia com a razão, porque tinha uma ideia naquela época, e não é só daquela ideia, todos vão reconhecer, havia uma mania de opor fé e razão. Nada mais absurdo. Porque se a fé significa adesão da inteligência à totalidade da revelação, já pelo fato de nós termos suficientes motivos de confiar naquele que não se engana e nem nos engana, e sabendo que ele é a verdade ontológica, a verdade eterna, que ele é veraz, e a própria veracidade. Enfim, nós temos todos os motivos lógicos, entendendo do que se trata, em termos de Deus, Deus existente, o real, Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Então, nós entendemos que é razoável, absolutamente razoável, dar-lhe adesão. Por mais que, por exemplo, estas verdades transcendentes, aquelas que nós colocamos na categoria de mistério, transcendam, e isso devido à própria definição de mistério, elas estão muito além da nossa condição limitada de criatura, contingente, são realidades que transcendem muito os limites da nossa natureza, por mais que transcendam a nossa natureza, inclusive a luz natural da razão humana, supõem a razão.
e a respeita. Esta adesão é uma adesão racional, por mais que eu não tenha, por exemplo, o conhecimento profundo que só Deus tem das coisas, por mais que o meu conhecimento não seja compreensivo, infinitamente compreensivo, como só Deus tem, de todas as coisas, eu sei com certeza aquilo que é necessário saber, eu tenho acesso certo a realidades, a fatos, a verdades eternas. Né? Não existe oposição entre fé e razão, sendo que fé significa a adesão incondicional e total a toda a revelação pelos motivos aqui apresentados e, sobretudo, impulsionados por uma graça particular, por um hábito sobrenatural infuso que se chama virtude teologal da fé. Já falamos disso tantas vezes. É pela fé que nós podemos, então, dar adesão certa, definitiva, irrevogável a todas e cada uma das verdades reveladas positivamente por Deus e propostas a crer pela Igreja, porque para isso recebeu ela autoridade de ensino. Não é? Vejam, essa expressão é muito importante nesse contexto. Revelação divina positiva é algo que é apresentado pela deidade. É Deus, o outro, completamente outro, que revela, que entrega, que diz algo que nós não podemos supor, encontrar por nós mesmos ou tirar de dentro de nós. Isso aqui já praticamente resolve o problema do modernismo, o que eu acabei de falar, mas vamos continuar. Hein? Bom, o Concílio Vaticano I, então, se pronunciou. Contudo, a agitação era grande. E a agitação entre os próprios pensadores católicos não tinha como se acalmar. Muitos, movidos por amor à causa católica, desejavam fazer uma apologética do cristianismo que levasse em conta as conclusões mais recentes, naquela época, das ciências profanas, assim como os postulados e as preferências da mentalidade moderna, uma espécie de conciliação entre o que estava em voga, aquilo que estava na moda, aquilo que, enfim, parecia ser superior a tudo, e, enfim, a religião. Era um período de muita efervescência. E, claro, muita gente de boa fé tentou esse movimento apologético. Apologética significa a defesa, a apresentação positiva, defendendo. É o que se traduz nas Escrituras por dar razões da sua esperança e da sua fé. Não é? Muito bem, muitos, movidos então por essa causa nobre, desejavam, no final das contas, tornar mais atraente para os ouvidos daquela época a pregação cristã, como hoje. Eu falo hoje do modernismo, se eu conseguir concluir, tudo bem, se não continuamos na próxima vez, como algo que surgiu de uma maneira bem caracterizada no século XIX, embora possua raízes no século XVIII. Mas é bem verdade que o modernismo se faz presente, e muito presente, nos tempos atuais, mais do que nós podemos imaginar. E é isso que causa grande confusão nos corações e nas mentes, com relação, sobretudo, àquilo que me interessa mais, que é a religião. Muito bem, voltando para aquela época, dentre aqueles estudiosos, dentre aquele povo tão entusiasta e tão assim preocupado em conciliar coisas que talvez não fossem tão conciliáveis, é que procedeu a chamada corrente modernista. Seus arautos, defensores, propagadores, exageraram a tendência a tornar o cristianismo simpático ao homem moderno, mas é exatamente a mesma tentação de hoje. Se nós, por exemplo, padres, pregadores, bispos, não tomarmos cuidado, a gente não vai apresentar com precisão e na sua integralidade a verdade tal e qual. Me lembro muito bem, no jubileu sacerdotal, em 2010, estávamos presentes ali, eu e alguns religiosos da minha congregação. Praça São Pedro, um mar de padres. A quantidade de padres naquela Praça São Pedro era impressionante. Adoração eucarística, um silêncio de adoração. Eu falei, aí sim, aham. E antes do momento de adoração, o Papa Bento XVI fez um pronunciamento que não é para a gente esquecer. Ele puxou a orelha, mas tão bem puxada da gente, dizendo, vocês tomem cuidado, porque eu percebo que em tantos cantos vocês não apresentam a verdade toda inteira.
Tem uma maniazinha aqui, por exemplo, de deixar de lado aquilo que incomoda, entendeu? Os ouvidos modernos. Então, disso aqui eu não falo, porque afinal de contas eu quero ser popular. Eu quero que a coisa seja agradável e aceita, mas de uma maneira muito mais carnal do que aquela que nós desejaríamos que fosse, espiritual. Vamos em frente. A tentativa daquele grupo, voltando para os primeiros modernistas, a tentativa de modernização deles se deu efetivamente em detrimento do patrimônio mesmo que eles queriam defender, até queriam defender a fé, mas não, escolheram a estratégia completamente equivocada e errada, como hoje ainda acontece. A sua intenção de tornar a cristandade mais penetrante na vida moderna era inegável, a intenção era boa, o meio, péssimo. Daí o caráter fortemente sedutor desse movimento. Contudo, a boa intenção dos modernistas estava minada por um vício radical, sobretudo o chamado relativismo doutrinal. Famoso tanto faz. Depende, você que manda. Você acredita nisso? Então é isso a verdade. Porque você acha que tem que ser essa a verdade, então essa é a verdade para você, então essa é a verdade. Ui! Nós já comentamos aqui, falando, por exemplo, do grave assunto referente à verdade, o quanto que ela é, ela é absolutamente objetiva e absoluta. Aquela frase, por exemplo, que causa calafrios, não existe verdade absoluta, deveria ser prescrita e deveria, inclusive, entrar no Código Penal. Proibido dizer uma aberração como essa, que não há verdade absoluta. Simplesmente, quem insiste nesse equívoco já está se opondo a Deus. Porque sendo ele a própria verdade que tem, e sendo ele eterno e absoluto, ele já é ontologicamente a verdade perfeita, eterna e absoluta. Então, como dizer que não existe verdade absoluta significa dizer que Deus não existe. Eu sei, as pessoas que normalmente dizem isso, elas tendem para esse tipo de opinião, que é uma opinião irracional. Porque sim, o mesmo Concílio Vaticano I, ele afirmou que é possível dizer a existência de um Deus pessoal, criador e remunerador, simplesmente a partir da luz natural da razão humana. Concílio Vaticano I. Porque não tem desculpa, segundo o apóstolo São Paulo, aqueles que vendo a obra e os reflexos da perfeição do autor dessa obra não conseguem supor a existência do Criador, do autor da obra, de São Paulo. Ora, pegando carona nessa afirmação bíblica, o Concílio Vaticano I diz, sim, unicamente através da luz natural da razão humana já é possível afirmar a existência de Deus. Claro que depois, aquilo que transcende a nossa capacidade natural de compreensão, os mistérios, por excelência, não, aí a gente não pode afirmar só pela razão natural a existência da Trindade, nem a divindade de Jesus, nem a transubstanciação. Para que a gente tenha acesso a essas verdades, a essas realidades e a convicção com relação a elas, nos é necessário esse aporte que vem do alto, do sobrenatural. Não é mesmo? Muito bem. A boa intenção dos modernistas, então, estava minada por esse vício radical que era o relativismo doutrinário. Nada absoluto. Ou seja, a arbitrariedade com que seus autores trataram as proposições clássicas do cristianismo, esse sim era o problema. Ou seja, esta verdade que é considerada, vou fazer bem assim, entre aspas, essa verdade, dizem eles, essa verdade, que é considerada como tal hoje, pode não ser amanhã. Ou seja, eles são os propagadores da mudança substancial de um dogma. Um dogma nunca muda substancialmente. Definição de dogma é uma verdade ensinada de maneira definitiva. Por quê? Por causa de uma decisão humana, de um capricho humano? Não. Porque se trata de algo irreformável em si mesmo. O dogma, que é a formulação de uma verdade, a formulação de uma realidade, ora, é sim uma formulação. E, enfim, ela dá conta da objetividade daquela verdade. Só que
aquilo que é expresso por aquela fórmula é irreformável em si. Quer um exemplo? Em Deus há 3 pessoas realmente distintas e divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa verdade é irreformável. Não dá para alguém, no dia seguinte, nem que fosse o Papa mais assim simpático, acordar e falar assim, não sei, precisa mudar alguma coisa. Pronto, decreto, determino que a partir de hoje são 4 pessoas divinas. Lamento, santidade. O senhor nunca vai poder mudar o que ninguém pode mudar. Entendem? O fato de que, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo é para sempre 100% homem e 100% Deus, a partir dessa união maravilhosa e hipostática entre as duas naturezas, divina e humana, na sua única pessoa, e isso se dá de maneira definitiva, isso é uma verdade irreformável. Não tem como, por exemplo, amanhã isso mudar. Não tem como, por exemplo, de repente, por conta de um capricho, de um gostinho, dizer, não gosto disso, eu vou dizer diferente e vai valer o que eu disser. Oi? É como se alguém pretendesse dizer assim, eu estou cansado de sempre, 2 mais 2 igual a 4. Para mim, amanhã vão ser 5. 2 mais 2, 5. Lamento. Por mais que você não goste, 2 mais 2 igual a 4 é uma verdade universal, objetiva, irreformável. 2 mais 2 é uma expressão que vale para mim, vale para você, valia ontem para mim. Há 15 anos atrás valia também. Eu fazia boas contas com essa expressão. Vai continuar valendo no tempo de Jesus, bem antes. Vocês estão entendendo? O problema do relativismo doutrinal, propugnado, por exemplo, de uma maneira forte pelos modernistas, não é um detalhe nessa história. É um problema gravíssimo que nos atinge e que faz um rebuliço enorme hoje, inclusive na igreja, na nossa vida eclesial. Muito bem, falando dele sem distinguir entre o essencial e o acidental, fazendo um rolo, uma confusão, sem respeitar magistério ou autoridade da igreja, estes tais, até com boa fé, no princípio, entregaram-se desenfreadamente à tarefa de adaptar a doutrina, segundo suas concepções bem limitadas, humanas e para lá de limitadas, realizando, porém, assim, uma obra de destruição, ao invés de favorecer a causa da evangelização. Uma obra de destruição tremendamente sorrateira e capciosa. E a coisa tomou esse tom ao longo das décadas. Então, tocou ao Papa São Pio X denunciar estes erros em curso. Lá no começo do século XX, a coisa estava mesmo latente. E o Papa São Pio X não deixou barato, desculpem a expressão. Agiu incisivamente para conter justamente aquela onda de grande destruição. Ele o fez primeiramente mediante o decreto Lamentabile do Santo Ofício, datado de 3 de julho de 1907. Esse documento reunia os desvios do modernismo em 65 proposições, que reproduziam de perto os dizeres mesmos dos respectivos autores. Na França, na Itália, na Inglaterra. A última dessas proposições condenadas pelo Lamentabile exprime muito bem o espírito do conjunto. Citação. O erro, isso é um erro que eu vou dizer, tá bem? É um erro, condenado. O catolicismo atual não se pode adaptar à verdadeira ciência, a menos que se transforme em um cristianismo não dogmático, isto é, em um protestantismo largo e liberal. Oi? Essa é a condição para que a religião seja aceita, para que haja harmonia entre a ciência? Quanta coisa poderia ser dita sobre a ciência do século XIX, não é mesmo? E hoje também, mas... Quer dizer, adeus à ciência, porque na verdade estava sendo elevada ao patamar de uma deidade. Tudo deve convergir, mesmo a ponto de abandonar as coisas mais sacrossantas, quais sejam a irreformabilidade, por exemplo, do dogma, não é? E os bastiões contra o liberalismo e o protestantismo, nossa, é muita loucura. Veja onde foi o delírio. Poucos meses depois, isto é, aos 8 de setembro de 1907, o mesmo pontífice publicava a encíclica Pascendi Dominici Gregis, que concatenava em síntese lógica as diversas afirmações do modernismo e lhes opunha uma crítica muito perspicaz. O documento é Pascendi Dominici Gregis.
de 1907, 8 de setembro. Nesse escrito, nesse documento, o Papa Pio X apresentava o modernismo, atenção, o modernismo como ponto de encontro ou o compêndio de todas as heresias. Em francês, le carrefour de toutes les hérésies. O Papa ele falava bem, enfim, em outras línguas. Ou seja, o ponto de encontro, a encruzilhada, carrefour, a encruzilhada de todas, é ali onde todas elas se encontram. Não é uma heresia só, é o conjunto articulado de todas. Então o problema é muito mais sério do que se imagina. Pois, na verdade, tal sistema de pensamento não impugnava uma ou outra proposição apenas da doutrina cristã, como as heresias anteriores, por exemplo, contra a divindade de Jesus, sei lá o quê, mas afetava os fundamentos mesmos da doutrina, isto é, as noções de fé, revelação, veracidade da Bíblia, entre outras coisas. Tudo era questionado e tudo era combatido de uma maneira muito capciosa. São Pio X vai então dizer o seguinte, abre aspas, não é contra os ramos ou os rebentos que os modernistas lançam um machado, mas é contra a raiz mesma, ou seja, contra a fé e suas fibras mais profundas. E continua ele, tentam fundir entre si o racionalismo, que já é um problema, que exclui o sobrenatural, que exclui o transcendente, de uma certa maneira, claro, dando as mãos ao materialismo, usando de tão requintada habilidade que facilmente seduzem os espíritos desprevenidos. Olha o que esse Santo Papa está dizendo. Não é só um probleminha, chegando a esse período da cristandade, é uma espécie de síntese de todas as coisas mais complicadas. E pior, que se apresentam como algo bom, como algo que pretende conciliar o inconciliável, tornar palatável aquilo que deve ser aceito por todos, no movimento simples e humilde de fé, o que supõe a razão, sim. Fim de citação. Por último, a fim de evitar toda ambiguidade no magistério e nas atitudes práticas, tanto dos clérigos como dos leigos, o Papa São Pio X, em 1º de setembro de 1910, 3 anos depois, publicou o motu próprio Sacrorum Antistitum, em que prescrevia um juramento, conhecido pelo nome de juramento antimodernista. A coisa estava tão complicada que todo mundo que abraçava alguma função importante na igreja, pároco, reitor de seminário, estava gravemente obrigado a fazer esse sermão antimodernista. Tamanha era a enfermidade que acometia o corpo. E tão grave ela. Nesse documento, o pontífice primeiramente justificava a medida tomada, lembrando que, embora condenado, o modernismo persistia em uma espécie de liga clandestina, cujos membros procuravam instilar na sociedade cristã o veneno de suas opiniões, publicando livros e jornais anônimos ou munidos de pseudônimos. O que mudou daquela época para hoje? Hoje não existe mais anonimato. A coisa é descarada. Há livros que você pega quando conhece o assunto, sabe do que se trata, você fala, ninguém se esconde mais. Bom, voltando para aquela época, a seguir o Papa dava algumas normas para a orientação dos bispos e, por fim, o texto do juramento. Ele disse, o texto é esse aqui, ó, que professa aceitar, vejam só, entre outras coisas, resumindo, tá bem? Porque senão o texto... As provas racionais da existência de Deus. Sim, Deus pode ser afirmado, segundo o Concílio Vaticano I, a existência dele pode ser afirmada somente a partir da luz natural da razão humana, pela metafísica. Então vamos lá. Aceitar, entre outras coisas, de maneira incondicional, as provas racionais da existência de Deus, a instituição da Igreja Católica por Jesus Cristo, a imutabilidade substancial dos dogmas, a harmonia entre a fé e a razão, o respeito ao magistério e às tradições legítimas da Igreja. Nossa, que interessante, como seria bom que, por exemplo, houvesse mais firme e profunda adesão a isso hoje. Tal juramento era declarado obrigatório para todos os clérigos que estivessem para receber as ordens sacras. Vai ser ordenado? Obrigatório. Assim como para os sacerdotes incumbidos da cura das almas.
quem tem que cuidar, por exemplo, dos fiéis nas paróquias. Para os dignitários eclesiásticos e superiores religiosos, ao entrarem no exercício de suas funções, e para todos os professores que iniciassem o magistério. Vai ensinar teologia no seminário? Juramento obrigatório. Para você, justamente em consciência, lembrar que você tem que ensinar o que é para ensinar e não outra coisa. Vai ser pároco? Vai fazer pregação? Vai fazer homilia? Vai fazer sermão? Não é para falar qualquer coisa, não. Não é para falar aquilo que vem na tua cabeça e que muitas vezes pode até, enfim, confundir, né, os espíritos e tal. É para falar o que é para falar. Você é ministro de Cristo e da sua igreja. Não é ministro das suas ideias mirabolantes. Por mais que você se ache uma sumidade, entendem? Hoje em dia nós temos esse juramento? Não. Foi substituído por aquilo que nós chamamos de profissão de fé e juramento de fidelidade. De uma maneira mais branda, é o mesmo espírito. Eu digo ali que creio todas as verdades que nos são reveladas por Deus e propostas a crer pela igreja. De uma maneira, então, claro que eu professo, quando eu faço a profissão de fé, eu professo as verdades segundo a fórmula, o símbolo niceno-constantinopolitano, que é o que nós utilizamos aqui na missa tradicional. E depois acrescento, creio ainda todas as outras verdades que são apresentadas pela igreja, segundo o seu magistério autêntico, etc, etc. Então não temos a mesma formulação do juramento antimodernista, mas temos algo que vai na mesma linha. Hoje em dia, tanto é que se eu, por exemplo, sendo nomeado superior provincial da minha congregação, antes de assumir esse encargo, eu faço essa profissão de fé e o juramento de fidelidade. Quando eu assumi a minha função, a minha missão, o meu nobre encargo de reitor aqui, eu fiz exatamente isso ajoelhado aqui. Certo? Muito bem, vamos voltar ao problema do modernismo. Quais são as principais proposições? A gente já entendeu alguma coisa, mas eu quero chamar a nossa atenção para um ponto em particular. Os pioneiros do movimento, naquela época, como eles eram assim mal vistos, evitavam expor de maneira sistemática e íntegra a sua ideologia. Era sempre de maneira, como vou dizer, ambígua. A ambiguidade é uma das armas desse tipo de movimento. Isso se explica em boa parte pelo fato de que o modernismo, antes de ser propriamente um corpo compacto de doutrinas, constitui um clima, uma atitude geral de pensamento filosófico e religioso, uma coisa muito mais abrangente do que uma sentença ou outra, ou uma centena delas. Que se inspira na ideia básica que há antagonismo entre o cristianismo tradicional e a cultura contemporânea. A ideia permanece, o modernismo se faz presente, o modernismo e o neomodernismo, com essa mania de opor o cristianismo tradicional, aquilo que é a cultura contemporânea, que parece, então, apresentar-se como algo superior, a que tudo deve convergir. Vejam, sem considerar o fato filosoficamente, já pela experiência que nós temos das coisas como adultos aqui, a gente já sabe que não. A cultura contemporânea, ela que tem que ser iluminada, formada, formatada pelo que vem do alto, e está precisando muito disso. Não é a cultura contemporânea que tem que dar as cartas e ditar aquilo que deve ser a prática religiosa. Não, é o contrário. Quando Nosso Senhor ele diz, ide a todas as nações e a todos os povos, e ensinai tudo o que eu vos disse, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei de todas as nações, de todos os povos, discípulos meus, ele está dizendo, tudo que eu trouxe deve tocar todos os povos como o fermento na massa. Ou seja, é o que vem do alto, é a luz do alto que deve elevar, purificar, transformar para o melhor as culturas, e não o contrário. Além da proposição 65 que eu apresentei para vocês, aquela última, né, as condenadas, merecem referência às seguintes outras afirmações, só como exemplo. Primeira afirmação, né, a Igreja se mostra inimiga do progresso das ciências naturais e teológicas. Não.
Outra, a igreja se mostra incapaz de defender a moral evangélica porque adere obstinadamente a doutrinas ditas imutáveis. Não, são imutáveis. Que não se podem conciliar com o progresso moderno. O problema do progresso moderno: o que é imutável é superior àquilo que é contingente. Depois, o progresso das ciências exige a reforma dos conceitos cristãos concernentes a Deus, a criação, a revelação, a pessoa do Verbo encarnado e da redenção. As ciências humanas, naturais, o que elas têm a dizer disso aqui? Mudar. Me faz pensar, por exemplo, numa pessoa, numa artista, não vou dizer o nome dela, que disse um dia, bem ingenuamente, mas muito ingenuamente, extremamente ingenuamente: a Bíblia precisa ser reescrita, ela precisa ser reformada, a Bíblia. E é uma dessas pessoas, assim, conhecidas no meio artístico brasileiro. Você fala, uau! Uau! Muito bem. Para remover, são 3 exemplos que eu dei simplesmente, para remover esse pretenso antagonismo, os modernistas puseram-se a reformar os conceitos fundamentais da doutrina cristã. Tiveram a pachorra, a ousadia de mexer naquilo que não é para mexer. Como, por exemplo, as noções mesmas de verdade e religião. A verdade, ela é o que é, e ninguém toca nisso. A religião, ela é recebida, não é algo construído. Religião inventada, religião construída não é a religião. A religião verdadeira vem do alto, e ela é entregue, ela é oferecida, e nós a acolhemos, só fazemos acolher. Começou com essa história de inventar moda, já não é religião, já não é de Deus, é coisa nossa. E aí você sabe, com tudo que isso implica de risco, de falha e de erro, não é? A verdade, voltando, a verdade para eles não seria mais do que um sentimento pessoal, ou um modo de ver que cada um descobre e vai experimentando dentro de si. Tem muito isso. Na verdade, para eles, a verdade ela é mutável, e ela expressa justamente o que existe de mais sacrossanto, não o que vem do alto, mas o que vem de dentro do ser humano. Com toda a sua cegueira, é o sentimento humano e são as experiências individuais e coletivas e a soma de tudo isso que dita justamente aquilo que é a religião. Não! Olha a que ponto chegamos. Na intenção, simplesmente, de tornar aceitável aquilo que a gente acha que não seria aceitável por conta de um certo progresso. Já que tal sentimento, falando do sentimento, é variável de indivíduo para indivíduo, sentimento, que consistência tem o sentimento perante aquilo que é sólido, o fato, a realidade, a verdade? Já que tal sentimento é variável de indivíduo para indivíduo, de época para época, a própria noção de verdade torna-se algo relativo e imutável. E a noção de religião e de igreja. Ouvi uma vez um padre dizer para mim, claro que eu nunca vou dizer em que país, entre a Alemanha e a Rússia. Né? Um padre que disse, mas o senhor está falando de igreja, mas em qual perspectiva? Eu falei, igreja? Não, mas segundo qual época? Eu falei, opa, como segundo qual época? A igreja que é a mesma desde que foi instituída até sempre. Ela que é de instituição e de estrutura divina. Instituição divina porque, sim, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, instituiu. E de estrutura divina porque ele é a cabeça. E ele já garante, ele sendo cabeça, toda a dimensão divina desse corpo. E transmite para o corpo justamente essa irradiação de divindade. Sim, ela é constituída por elementos humanos, vejamos nós aqui. Elementos humanos, por exemplo, excelentes, santificados no céu. Lá a igreja ela se apresenta de maneira clara com relação à sua nota de santidade. Aqui nós caminhamos para isso. Não é? A igreja que é a mesma, corpo místico de Cristo, coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Coluna e sustentáculo da verdade. Sabe, o que falta para nós é solidez. Solidez. A gente vive um tempo de muita fluidez. Coisa terrível é falta de fluidez naquilo que é, por natureza, sólido, que é justamente a religião.
Como consequência, vamos lá, de tal princípio de variabilidade, de mutabilidade, a fé vem a ser simplesmente a percepção subjetiva de Deus que eu tenho, que está presente no mais íntimo do homem em virtude de uma lei de imanência. Aqui é o ponto de contato com a gnose, é muita loucura junta. Entendem? Quando eu lembro, por exemplo, que a minha capacidade de visão, embora permita a afirmação da existência de Deus, ela permanece bem limitada e bastante reduzida por conta do efeito daquela tragédia original, que é o pecado original. O pecado original nos entregou uma redução enorme de visão. Por isso, inclusive, que a revelação divina se faz necessária, porque lá onde reinava a obscuridade, por conta dessa cegueira causada pelo pecado original e a soma dos pecados pessoais e a concupiscência, etc., etc., se fazia e se faz absolutamente necessária o aporte da luz do alto, para a gente enxergar o que não consegue enxergar sozinho. Algo a gente enxerga, mas tudo não. Por isso essa revelação divina positiva ela é absolutamente necessária para que a gente tenha acesso à verdade toda inteira e saia da obscuridade das trevas e atinja a luz. Tem gente que inverte as coisas, dizendo que essa luz são trevas, e a luz deles que se opõe a Deus são luz. Entende? É a inversão. Toda e qualquer religião, então, visaria desenvolver essa percepção de mutabilidade. A percepção de Deus em nós necessita de se exprimir em fórmulas, é claro, que são comumente chamadas dogmas, dizem eles, mas que nada tem de perene ou imutável. Pronto, aí é que a coisa começa a complicar. Ou seja, cada época apresenta, sim, seus dogmas. Então vejam, aquilo que é base sólida é completamente atacada. E atacando, isso você ataca a religião e, por consequência, todo aquele processo de união com Deus, de salvação, de santificação. Por isso que é algo extremamente nocivo. Para a gente já ir. Dizem eles, entre os grandes vultos religiosos da humanidade sobressai Jesus de Nazaré, bem verdade, que gozou de experiência particularmente íntima de Deus. A gente conhece muito bem essa conversa. Dentro do panteão das personalidades religiosas, é excelente Jesus de Nazaré, mas ele se coloca ao lado de tantos outros. Claro que ele é admirável por conta da sua experiência única, religiosa, blá, blá, blá. Mas ele permanece no mesmo nível desse panteão de personalidades religiosas. Vejam que a afirmação da sua divindade é, no mínimo, tímida, às vezes inexistente, às vezes negada. Bom, dizem eles, é claro que ele comunicou essa sua experiência a seus discípulos, sem, porém, propor doutrinas precisas. Como não? Apenas anunciava calorosamente a vinda iminente do reino de Deus e convidava os homens à purificação interior. De que jeito? Por que meios? De uma maneira vaga? Ou será que apresentou formas bem específicas? Apresentou. Doutrina específica? Apresentou. Orientações bem incisivas? Sim. Não é uma coisa fluida. Eu acho que foi isso. Não é? Quando, por exemplo, ele diz aos apóstolos que receberam o encargo de ensinar: quem vos ouve, a mim ouve, e quem é da verdade escuta a minha voz, ele está falando de coisas bem certas, precisas, sólidas, que atravessam as décadas, que atravessam as eras até o final dos tempos. É simples. Deus quer, bíblico, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Como é que eu posso conhecer a verdade se ela muda a cada instante? É uma questão tão óbvia. E uma afirmação tão absurda, dizer que ela muda. Se, por exemplo, esta afirmação ela diz respeito à salvação de todos os seres humanos, desde Adão até o final dos tempos, então é claro que esta verdade deve ser transmitida intacta, sem mistura de erros, a todas as gerações. E como poderia ser assim se ela é mutável a cada instante? Sabe, pessoal, um dos maiores problemas nem é tanto esse servilismo com relação, por exemplo, ao pensamento moderno ou uma certa concepção de ciência moderna a qual se idolatra. Não, vejam, repito, a ciência autêntica, ela
é maravilhosa e presta um grande serviço, e ela vai de mãos dadas com a fé autêntica. Não tem nenhuma oposição entre fé e razão e ciência bem feita. Não tem, tá bem? Mas aí você querer subjugar, enfim, querer submeter tudo a essa concepção idolátrica da... Enfim, veja a que ponto chegamos. A gente perde, inclusive, o bom senso. Uma das maiores crises do tempo atual é a crise aqui, ó, da lógica. É só pensar um pouquinho. Por exemplo, aquela frase, não há verdade absoluta. Não há verdade absoluta, dizem. Claro que há. Vamos lá. Se essa frase vale, não é? Então, se não há verdade absoluta, a própria ideia dela se volta contra ela mesma. Então, se não há verdade absoluta, nem o que é dito aqui vale. Se o que é dito aqui não vale, então há verdade absoluta. Pelo princípio de contradição, não contradição, a gente vê que não, é um absurdo dizer que não há verdade absoluta ou que a verdade é relativa. O que me causa espanto é que em meios acadêmicos ainda há pessoas que propõem isso, sem se questionar. Não é? Por exemplo. Bom, dizem eles, para concluir, os dogmas do cristianismo seriam incrustações sobrepostas à pregação de Jesus por ânimos férvidos, como o de São Paulo. Ou seja, vem a experiência dele, aí vem um pessoal entusiasta, eufórico, que acrescenta em cima as suas próprias experiências de forma subjetiva e faz um bolo, e isso é a doutrina cristã na sua base. É, no mínimo, uma grande ofensa a todo o processo religioso instaurado pela encarnação de nosso Senhor. É como se disséssemos que Deus, a sabedoria, o Filho de Deus, a sabedoria eterna encarnada, simplesmente nos apresentou nada, ou algo muito pueril, algo que seria absurdo até por uma criança que raciocinasse um pouco melhor. Entendem? As formas, dizem ele, de culto ou os ritos são como os dogmas, outras tantas expressões da experiência religiosa subjetiva dos cristãos, e nada teriam de fixo ou imutável. Culto, ritos, dogmas. Entendem? Vejam como, de fato, hoje em dia nós tocamos com o dedo em expressões, espero, inconscientes desse problema. Que sede, que febre pela mutabilidade de tudo. Entendem? Pensem, por exemplo, naqueles imperativos morais. Hoje em dia tem gente perguntando se ainda existe pecado. Se aquele mandamento vale ainda. Ui! Mas é claro que vale. Já pelo fato de ser revelação, minhas palavras não passam, diz nosso Senhor. Não é? E pelo fato também de serem condições de união com Deus, união entre Deus e o ser humano, e Deus não muda, e a substância da alma, aí o ponto de contato também não. Vista dentro desse quadro, a igreja não passa de produto da consciência religiosa coletiva. As autoridades eclesiásticas, a elas não cabe senão o papel de exprimir os sentimentos religiosos dos indivíduos, recolher tudo isso e expressar. Estar a serviço dessa expressão subjetiva e coletiva dos fiéis, estão a serviço disso. É a inversão da pirâmide. Tudo, portanto, seria variável na história do cristianismo. Doutrina, culto, organização da igreja. É o caos. Não existe forma mais eficaz de pretender destruí-la do que propor isso. Buscar a destruição da igreja significa ressignificar, ou tentar ressignificar. Colocar alguma coisa no lugar. Colocar alguma coisa no lugar. Claro, oposto a ela significa destruí-la da maneira mais sutil que possa existir. O relativismo com que os modernistas focalizam e focam ainda hoje as verdades religiosas equivalia a um desvirtuamento das mesmas e os aliava por completo à genuína mentalidade da igreja.
Nós continuaremos, então, na próxima vez, tá? Porque ainda há coisas importantes e eu não queria fazer isso de uma maneira muito acelerada, né? Tendo visto também o adiantado da hora. Muito obrigado pela atenção de todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.